Então, gente, agora eu vou falar sobre um assunto bastante polêmico e que as pessoas entendem como muito difícil. E não é tão difícil assim, né? Eu estou falando a respeito de pulso, né? As pessoas ficam correndo atrás de encontrar e identificar os 28 pulsos tradicionais, mas se esquece, né, da parte mais simples, da parte mais importante do diagnóstico através do pulso, que são os três tesouros do pulso. Isso, né, você conhecendo e identificando os três tesouros do pulso, fica fácil de você fechar um diagnóstico. Agora, se você for atrás de identificar aquele pulso que você está examinando e classificá-lo, colocar ele dentro dos 28 pulsos, vai ficar muito difícil. É necessário uma prática, uma experiência muito longa. Enquanto que para você fechar o seu diagnóstico, para você tratar e criar a sua estratégia de tratamento, os três tesouros do pulso, eles são muito mais importantes do que você classificar esse pulso dentro dos 28. Os três tesouros do pulso, a que eu estou me referindo, é o Wei Qi, Shen e Pen. Ou seja, o Wei Qi, a força do pulso, a evidência com que esse pulso aparece. O Shen é o ritmo do pulso. E Pen, a raiz, é o que vai determinar o meu estado do meu Qi pós-natal e do meu Qi pré-natal. A raiz a gente observa no pulso quando a gente avalia o pulso do fígado e do rim no pulso esquerdo. Mas vamos lá. O que é importante da gente entender como o Wei Qi, como o Qi do estômago, como a força motriz, né, do pulso? O Wei Qi é a evidência com que eu percebo o pulso. Se eu tenho um Qi forte, o meu pulso é evidente. Agora, se o meu Qi está fraco, o pulso vai ser tênue, vai ser difícil de eu encontrar. Então, isso já me mostra um estado de deficiência do Qi. E isso é fundamental para a gente poder fazer o nosso diagnóstico, fechar se nós estamos tratando de uma deficiência ou de uma plenitude. Muitas vezes você palpa o pulso e ele rapidamente se mostra, estou aqui, né? É um pulso evidente. Nós precisamos de fazer essa diferença entre um pulso forte e um pulso evidente. Um pulso evidente é aquele que você percebe facilmente. Mesmo às vezes ele estando profundo, ele é evidente, você consegue identificar ele com facilidade. Então, nós precisamos de diferenciar o que é força e o que é evidência. Eu venho falando isso várias vezes nas aulas e mostrando na prática como isso acontece com a diversidade de pulsos que a gente encontra em sala de aula. Outra coisa muito importante dentro dos três tesouros é o Shen, ou seja, é o ritmo com que o pulso está funcionando. É a batida dele, é a sequência que ele está falando. Nós não estamos falando nem de velocidade, se é um pulso rápido ou um pulso lento. Nós estamos falando do ritmo, do Shen. Então, o Shen, né, dentro desse texto tesouro, ele vai me mostrar as condições da consciência, a condição do coração. Quando eu tenho uma alteração no Shen, no ritmo, isso me evidencia, me direciona para questões emocionais. Então, o Shen, o ritmo, me mostra questões emocionais que estão envolvidas nisso, principalmente porque o coração é o imperador. Então, o Shen está ligado a ritmo, a frequência, a batida do pulso, e não se ele está rápido ou lento. Você pode ter um pulso lento com o Shen alterado. Você pode ter um pulso rápido com o Shen alterado. É uma questão de ritmo. É não atravessar o samba na avenida. É não perder o ritmo, né? O andamento do pulso. A outra questão é a raiz, que é dada pelo pulso do fígado e do rim.
Esses dois pulsos, essas duas posições, elas precisam de ser evidentes. Você precisa de perceber essas duas em qualquer profundidade. Elas têm que estar ali mostrando o Wei-Chi. Então você vai relacionar a raiz com o Wei-Chi. Você vai relacionar a raiz com a força do estômago, a força em produzir o Qi. Então a raiz é dada por fígado e rim. O fígado vai me dar a posição do Qi pós-natal, se esse Qi está fluindo em suave e livre fluxo. E o rim vai me dar a condição do Qi pré-natal. Então muitas vezes a gente vai encontrar nos pacientes mais idosos a terceira posição do lado esquerdo, a posição do rim, mais difícil. Você não vai conseguir perceber ela com facilidade. Então, isso fica caracterizado já uma deficiência de Yin ou de Yang, ou seja, a essência está sendo movida, ela está sendo desgastada. Por outro lado, às vezes a gente encontra um paciente jovem que você tem a posição do rim bem evidente, mas a posição do fígado, né, não é tão evidente, você não consegue perceber isso. E aí você vai juntar esse dado com os outros sintomas, com as outras anotações que você fez na sua anamnese e vai saber o que está impedindo essa movimentação, esse suave e livre fluxo do Qi. Então, gente, para fazer um diagnóstico do pulso, basta iniciar pelos 3 tesouros: Wei-Qi, Shen e Pen. O Qi do estômago, o ritmo e a raiz. E isso é o suficiente para se fazer um bom diagnóstico. Na medida em que a experiência e a prática for evoluindo, aí você vai conseguir encaixar o pulso dentro dos 28 pulsos clássicos. Num próximo vídeo, eu vou falar das 8 qualidades básicas do pulso, porque é através dessas 8 qualidades básicas do pulso que se formam os 28 pulsos clássicos. Isso vai ser em partes, porque fica muito longo. Então, até a próxima.